Olá, caros amigos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Por intermédio aqui do nosso capítulo 16º, Servir a Deus e a Mamon. E aí, na tela inicial, o que nós vamos abordar aqui nesses momentos que estaremos juntos, aí nós já temos aí na nossa tela os temas que vamos abordar, e basicamente, nessa primeira parte dos nossos comentários, nós preferimos dividir, né, os nossos comentários em duas partes. A primeira, a parte mais introdutória, e a segunda nós vamos aí trabalhar, em outra ocasião, nós vamos trabalhar aí as instruções dos espíritos. Resolvemos dividir aí em duas etapas por considerarmos ser de tema, assim, de extrema relevância para nós, né? A nossa relação com a matéria, a relação do encarnado com a matéria, sempre se fez muito difícil, muito tumultuada, né? Nós sempre, historicamente, tendemos a dar muita atenção às coisas, aos bens materiais, a nossa relação psicológica que nós temos, né, de ilusão que a matéria nos traz. Então, hoje é uma reflexão importante para que nós possamos aí fazermos as melhores escolhas e, obviamente, aquelas que têm a ver com a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral, né? Mas já é sabido que na encarnação nós temos aqui como objetivo principal, basicamente, 3 pontos, né? A nossa evolução, a nossa elevação material, intelectual e moral, né? Então, onde a matéria se encaixa nisso tudo? E aí, é sobre isso que nós vamos falar agora. Introduzindo aqui nossos comentários, nós temos aqui como título, né, a salvação dos ricos. Já pelo título, isso demonstra que muitos de nós, né, cultural, historicamente, sempre achamos que a riqueza seria algo extremamente pernicioso para nós encarnados, isto é, ele era motivo de perdição, né? E, de fato, o mau uso dele nos leva para esse caminho. Mas Jesus veio nos esclarecer alguns pontos importantes. E aqui, como destaque, em Lucas capítulo 16, ele diz o seguinte para nós: nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de entregar-se a um e não fazer uso, e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas, né? Quando nós lemos esse trecho aqui de Lucas, nós temos que fazer uma opção, é o que nos indica aqui, né? Que ou nós servimos a Deus, as coisas voltadas a Deus, ou nós servimos as riquezas, né? As coisas materiais, né? Mas aqui a impressão que dá que a gente realmente tem que escolher ou uma via ou outra. Mas, na verdade, o que está querendo dizer isso aqui para nós, né, é que nós temos que dar uma relevância, né, para as coisas de Deus. Então, para as coisas que enriquecem o espírito, e não aquelas coisas que nos enriquecem do que seja material. Então, aqui nós precisamos, na encarnação, fazermos escolhas um pouco mais inteligentes, porque nós sabemos que a nossa relação com a matéria, ela nos causa um torpor bastante grande. As ilusões que a matéria nos proporciona, elas são muito sedutoras. E aí sim, nós incorremos em riscos, porque na medida em que nós deixamos as coisas de Deus de lado,
e nós damos uma relevância, uma importância maior à matéria, consequentemente, inevitavelmente, os erros que nós vamos cometer, né, através das nossas más escolhas, é líquido e certo que faremos, né? E ainda diz aqui, na nossa introdução, algumas passagens, algumas parábolas, né? Alguns pequenos contos que nos estimulam aqui para que nós possamos, de fato, fazermos as nossas reflexões aqui, né? E aqui tem uma que diz aqui para nós, né? Um jovem, né, chegando, conversando com Jesus, disse, né, bom mestre, que boas obras devo eu fazer para alcançar a vida eterna, né? E aí Jesus esclarece, olha, né, deve-se guardar os mandamentos, né? Você vai pegar tudo o que você tem, né? Ele era um rapaz de muitas posses, vende tudo, distribua aos pobres, né? E me segue. E aí o jovem acabou se retirando um pouco triste, né? Então veja bem, aqui neste cenário nós vemos que nós estamos aqui comentando sobre um rapaz que ele não era de má índole, né? E ele disse que ele já, né? Ele observava os mandamentos. Então, era um jovem bom, mas que ainda tinha um apego muito grande às coisas materiais, à sua riqueza. E aí, como ele foi embora, isso já ficou claro que ele fez uma escolha. Ele preferiu, né? Continuar na situação em que estava, né? Então, aqui mostra, né, que as pessoas boas também, as pessoas de bom coração, de boa índole, aquelas até que guardam os mandamentos, né, conforme aqui a lição, elas às vezes fazem escolhas que talvez não sejam as melhores, né? Então, nessa passagem aqui da salvação dos ricos, aqui está dizendo bem claro para nós, nós precisamos fazer uma escolha, e a riqueza ela tem uma destinação, e qual deve ser, né? E aí, ao longo dos nossos comentários, nós vamos nos esclarecendo aqui, né, a todos. E aí continua falando sobre a avareza. Então, Deus condena, ele descondena o rico, né? Deus condena, sim, claro, né, o mau uso da riqueza, então ele descondena o rico que faz bom uso da riqueza, e ele aqui nos alerta sobre a avareza, né? E aqui tem a história, né, do Nécio que guardava, trabalhou a vida toda, juntou bens, né? Ele tem bastante bens materiais e foi dito para ele: olha, esta noite te virão demandar a tua alma e as coisas que tu ajuntaste, para quem serão, né? Assim é que entesoura para si e não é rico para Deus, né? Então, aqui também nos mostra, né, claramente que nós juntarmos, né, bens materiais, guardar para a gente, para que satisfaça tão somente, né, o nosso orgulho, a nossa vaidade, né, filhos aí, né, do egoísmo, é uma grande perda de tempo, é uma grande perda de tempo, porque nós vamos desencarnar e tudo vai ficar aqui. Então, aqui mostra também para nós a nossa condição de usufrutuários. Nada, absolutamente nada nos pertence, até o nosso próprio corpo, né? O nosso corpo material. Nem isso, né, nós vamos levar. Então, aqui mostra mais uma vez, através deste exemplo, a importância que nós devemos dar, né? O limite de importância que nós devemos dar aos bens materiais. Em outra passagem aqui, né, que Jesus em casa de Zaqueu, o Zaqueu, um publicano, né, de destaque, né, uma pessoa rica, né, e Jesus foi até ele,
né? Zaqueu queria muito falar com ele, não conseguiu devido à multidão, e Jesus quis falar com ele e foi à casa dele. E vários, né, irmãos naquela época falaram assim: olha, como é que você vai na casa, né, de um pecador? Ele é cobrador de impostos, né? Um homem rico. Mas aí, chegando na casa de Zaqueu, né? Zaqueu disse: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Então, o que aconteceu? A condição da matéria também, ela não na encarnação, nós não precisamos entender que isso é uma perdição e que nós não podemos, de alguma forma, reverter isso. Zaqueu, por boa parte da sua vida, ele teve uma predileção, uma relevância, uma atenção voltada muito para, né, a riqueza. Só que no despertar, no encontro com Jesus, no entendimento que ele teve das verdades espirituais, quando ele entrou em contato com isso, ele imediatamente mudou. Ele falou: olha, estou disposto a pegar tudo que eu tenho, né, a metade que eu tenho, e distribuir, né, e se houver alguém que eu tenha prejudicado, eu vou devolver esse valor, né, quadruplicado. Então, mais um ensinamento. Quando nós somos tocados pelas verdades espirituais, esse estado de consciência, né, que habita em nós, que nós conhecemos porque somos filhos de Deus, né? A luz habita em nós, só que obscura, né? Ali, digamos assim, um pouco velada por conta desses nossos interesses, né? Na matéria, ele acabou aflorando. Então, não existe uma situação que seja imutável em relação à matéria. Todos nós podemos aí ter esse nosso despertar, né? E continua ainda o nosso evangelho aqui na parábola do mal rico, né? Nós deixamos aqui na tela, né, a parábola toda, mas nós vamos aqui sintetizar. Aqui é a história de um mal rico, né? Nós temos o rico bom, né? Já falamos aqui, né? Sobre um exemplo, e aqui fala sobre o mal rico, né? Então, quem é o mal rico? Aqui é uma história de duas pessoas, uma pessoa muito rica e um pobre mendigo, né, o Lázaro, que se alimentava das migalhas, né, desse rico. Quando, né, do desencarne, quando eles morreram, diz aqui a parábola que, né, o rico ficou numa condição de uma miséria espiritual estarrecedora, enquanto Lázaro, que enquanto encarnado era um miserável, ele estava em uma condição, né, espiritual muito melhor. E aí diz aqui, né, mais uma vez aqui em negrito: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, né? E de que Lázaro não teve senão males, por isso está ele agora consolado e tu em tormentos. Isso aqui para nós também é um alerta, né? O que nós estamos fazendo com a nossa riqueza? E existem vários tipos, né? Nós vamos abordar também esse tema aqui no Evangelho. Nós não estamos falando de propriedades tão somente, de dinheiro, de bens, enfim, né? Coisas ligadas à matéria, né? Nós temos os talentos que vamos ver aí no nosso próximo ensinamento. Então, é um risco muito grande, porque Deus nos confere a riqueza para que nós possamos compartilhar com quem tem menos condição. Ah, mas tão somente isso? Não tão somente.
o que nós estamos aqui tentando traduzir, né, em singelas palavras, é o princípio da caridade. Nós podemos dar condições, né, àqueles, melhores condições àqueles que têm menos, né? E não tão somente através da esmola, mas não é isso, dar condições para que aquele que tem muito colabore com a dignidade daquele que tem menos, né? Porque afinal nós somos todos irmãos, e já é sabido que pelas leis reencarnatórias, hoje, fazendo mau uso daquilo que Deus nos concedeu por empréstimo, numa outra ocasião, se não fizermos bom uso hoje, né? Jesus vai, né, Deus, perdão, Deus vai acabar nos proporcionando uma situação diferente para que nós possamos aprender, né? E aí, como eu disse, na parábola aqui dos talentos, e começa assim aqui para nós. Porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e deu a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, logo partiu. Então, vamos falar um pouco sobre, dar uma atenção especial sobre aqui a parábola dos talentos, porque existem várias interpretações aqui, mas nós gostaríamos de falar um ponto importante. Segundo a sua capacidade, isso aqui é um ponto importante. Deus nos confere alguns talentos, né, de acordo com a nossa capacidade, né? Então, Deus nos dá determinadas condições, né, de acordo com a nossa capacidade de lidar com essas coisas. Então, uma das interpretações que nós temos, então, nós temos aqui 8 talentos que foram divididos aqui ao longo da parábola por 3 pessoas. Uma recebeu 5, a outra 2, né, 2 talentos, e a outra 1. E uma das interpretações, né, diz para nós que, por exemplo, né, a pessoa que recebeu 5 talentos é uma pessoa que, né, recebeu saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Para uma outra, a que recebeu 2 talentos, lhe foi conferido poder e inteligência. E aquele último, que foi dado tão somente 1 talento, existem algumas linhas de pensamento aqui sobre essa interpretação aqui da parábola, né? Que pode ser o conhecimento espírita, né? Esse último talento, ou a dor, né? Então, vamos entender isso. Aquele que recebeu 5 talentos, segundo a parábola, né? Depois, quando o Senhor retornou, ele conseguiu fazer o quê? Duplicar aquilo que foi dado a ele, né? E aí ele diz o seguinte: olha, então ele foi um homem bom, né? Ele foi dado 5 talentos a ele e ele fez com que aquilo, né, dobrasse, progredisse, prosperasse, digamos assim, né? O segundo, a mesma coisa, né? Então, ele foi considerado como um servo bom e fiel, né? O de 5 talentos. O de 2, a mesma coisa, porque ele recebeu o poder e inteligência, ele conseguiu dobrar isso, né? E o último, né? Infelizmente, ele ficou por conta do medo, da insegurança, ou da avareza, ainda vamos ver aqui como nós vamos fazer essa interpretação, ele lá escondeu, e quando voltou, ele continuou estagnado, no mesmo lugar, né? E aí, ele foi considerado diferentemente dos outros, o que aconteceu? Ele, como já disse, ele ficou estagnado, né? É uma interpretação interessante essa, né? Porque nós temos o hábito de achar que riqueza, recursos, tem a ver tão somente
com algo que seja tangível. Mas quantas concessões Deus nos conferiu e nós não soubemos aproveitar? E aí é este último, né, que fez mau uso do que lhe foi dado, até esse pouco lhe foi tirado. Então, se nós fizermos o entendimento, por exemplo, do conhecimento espírita, né, se nós não fizermos bom uso dele, né, do conhecimento espírita, da sua aplicabilidade, até isso nos será tirado. Então, tudo aquilo que Deus nos dá, né, em concessão, por empréstimo, se nós soubermos utilizar adequadamente, ele cada vez nos dá mais, porque nós somos servos bons e fiéis, né? Então, nós, agradecidos por aquilo que recebemos, nós melhoramos ainda mais as nossas condições. E já é sabido no Evangelho que cada vez que nós temos um algo e nós fazemos desse algo algo de muito melhor, né, para os nossos irmãos, para aqueles que nos cercam, mais nos é dado. Por isso que o bem, ele não tem limite. O mal, sim. O mal, sim. Mas o bem, ele é ilimitado, porque quanto mais se faz o bem, mais temos condições de fazer. Então, eu quis dar uma atenção especial aqui, né, à parábola dos talentos, porque é uma visão que normalmente nós não temos, e que na literatura espírita, né, através aí, né, de outros livros, nós temos também esse entendimento. E aí, Jesus nos ensina, né, o nosso evangelho nos ensina que nós temos, né, a fortuna, ela tem uma utilidade, então ela é um recurso importante para a encarnação. Com a fortuna, com as riquezas, nós evoluímos materialmente, a, a, as civilizações, elas progridem, né? Nós conseguimos, através das riquezas, melhorar todos os nossos aspectos da vida material, né? Enfim, nós conseguimos condições, né, na encarnação para que nós possamos melhorar as nossas condições. E estas, portanto, servindo que de alavanca, de trampolim para o que a gente de fato veio fazer aqui, que é progredir moral, intelectual, né? E até materialmente, né? Que isso é importante também, claro, né? Sem dúvida, mas espiritualmente é muito importante, né? E aí segue a nossa lição falando sobre o tema. Nós estamos mostrando aqui na tela, mas infelizmente não temos tempo para ler tudo, né? Então aqui, quanto mais a gente faz, né, de bem para os nossos irmãos, mais a gente tem condição de fazer. Então, os avanços tecnológicos da ciência, trabalhar pela melhoria do globo. Então, o dinheiro sendo usado dessa forma, né, algumas riquezas conseguem aí, né, ter grandes volumes, né, até por conta disso, porque quem sabe usar bem sempre vai ter, né? E aí, um outro ponto aqui para nós praticamente encerrarmos os nossos comentários, né, sobre o Evangelho de hoje, é um questionamento que todos nós fazemos, né? Poxa, por que existe tanta desigualdade, né? Por que existe alguém que tem muito e alguém que tem pouco, né? E é uma verdade dura, mas a desigualdade da riqueza ela é necessária, porque ela proporciona para nós uma possibilidade de transpormos os nossos limites, para que a gente também possa exercitar a nossa força de vontade, para que aquele que tem muito passe pela prova da riqueza, que é uma prova muito difícil. O Evangelho nos conta que a prova da riqueza ela é infinitamente mais perigosa que a da miséria, da pobreza, por conta
dos efeitos, né, ilusórios que a riqueza traz para nós encarnados, que somos tão imperfeitos ainda, né? Então, a desigualdade, ela vai existir. O que nós podemos proporcionar, né, é o quê? É diminuir essa desigualdade, auxiliando aqueles que têm menos. Mas a desigualdade, ela sempre vai existir. E é interessante que Deus concentra a riqueza em certos lugares muito estratégicos. Para quê? Para que essa riqueza ela possa se expandir, né? Ela possa auxiliar que normalmente o que tem em torno é uma condição bem inferior, né? Mas o que nós, por conta da nossa ligação com a matéria, isso normalmente não se faz verdade, né? Então, o princípio da caridade aqui, muito bem exercido, então, nos dá um direcionamento do que nós precisamos fazer com esses bens, né? Então, a riqueza como uma prova extremamente difícil, a pobreza é uma prova de paciência e resignação, né? E a riqueza é para outros uma prova, né, da caridade e da abnegação, né? Então, pensando sobre todos esses aspectos que nós aqui, né, de forma humílima, né, tentamos aqui abarcar, eu deixo aqui como um pensamento final para nós aqui, né, uma frase do Emmanuel, para lembrar, né, dessa condição de impermanência da riqueza. Não ouvides a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida, que não é a da encarnação, sem dúvida nenhuma. A grande vida é, é aquela que nós buscamos aí, aquela felicidade que nós buscamos, que não é deste mundo, né? Ainda não é deste mundo. E, adicionalmente, também gostaria de propor a leitura, claro, além do Evangelho, né, desse capítulo, propor a leitura do capítulo 8º do livro Palavras de Vida Eterna, que fala sobre vida e poder. Também vai nos trazer um esclarecimento muito importante, né, sobre o que comentamos aqui hoje. Então, que Deus e Jesus nos ampare, nos proteja, que nós possamos estar reunidos novamente aí numa próxima ocasião. Então, que tenhamos todos uma boa semana. Até a próxima.